Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar do empate contra o Ceará em 1-1 por partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para essa partida, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Wallace, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Gabigol. Entraram no decorrer do jogo Sinisterra, Japa, Eduardo, Bolassi e Matheus Henrique. Lembrando que o Caio Jorge foi um dos preservados aí por questões físicas, beleza? Lá esquecendo, os gols do jogo foram marcados pelo lado do Ceará, o Zanocelo, e pelo lado do Cruzeiro foi um gol contra do zagueiro William Machado. Pessoal, assim, empatou. Aí a chance de título matemática, que ela existia ainda, né? Foi pro espaço, ou seja, acabou, né? E não temos mais essa possibilidade aí. Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu vencer. Eu acho que teve uma atuação distante daquilo que a gente gostaria que o clube tivesse, né? Não foi uma atuação das melhores. Não foi um jogo que empolga. Em determinado momento, eu nem sei se os dois times tinham consciência de que o empate não era nada bom para os dois. Eu duvidei muito de que os dois times tivessem ali minimamente noção de que precisavam ganhar o jogo em determinados momentos, assim que eu olhava para a TV. Eu falava, será que eles estão mais ou menos ligados que eles precisam da vitória? Sabe? Será que tem essa noção? Porque, assim, não parecia. O Cruzeiro precisava da vitória para continuar com possibilidade matemática de título. Coisa que, assim, durante um tempo aqui e tudo mais, desde lá do jogo contra, eu acho que contra o Grêmio, Fluminense ali, depois da volta da Copa do Mundo de Clubes, eu falava que não era a grande disputa do Cruzeiro, porque não era mesmo, gente. Vamos ser real, vamos trazer para a realidade. A realidade, às vezes, ela é um pouco dura, complicada, mas ela é o caminho mais tranquilo também de se seguir, né? Não é aquela coisa fantasiosa e tal. É uma coisa, pôr o pezinho na realidade, aceitar que às vezes não é bom, é amargo, mas vambora. E de fato, isso aconteceu. O que eu tô falando disso aí? Por que eu tô citando isso? Porque eu até usava a frase do Gustavo Reis, né? Do portal 1921, que, eu tô aqui, mas não tô e tal. Se a CBF precisar, sabe o endereço, que é trem todo, né? Mas, assim, podia acontecer, sabe? Um desses dois times aí, principalmente o Flamengo e tal, mesmo querendo disputar muito, que era o grande discurso do Flamengo, né? Disputar o Campeonato Brasileiro, que há muito tempo não disputava, de fato. Podia acontecer de um escorregão aqui ali, uma perda de pontos bobinha aqui e ali, porque assim, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo perderam pontos bobos, sim. Foram três times aí que, se você for olhar, por exemplo, Palmeiras perdeu ponto pro Vitória, né? O Flamengo perdeu ponto pro Fortaleza, mas aí você olha lá a quantidade de empates, que é onde a coisa tá, né? Então fica essa questão aí pro Cruzeiro observar, né? Até mesmo para esse restante de temporada, porque tem a Copa do Brasil ainda, mas precisa ser um pouco mais eficiente em determinadas situações, principalmente em momentos de decisão, né? Então ficou muito essa questão assim de meio que uma quebra de expectativa, né? Eu acho que houve essa situação
E claro, o torcedor não vai achar interessante, o torcedor não vai achar isso bom, o torcedor não vai achar isso empolgante, né? E vai ficar até mesmo puto, meio chateado ali, normal, faz parte, né? Vamos para os gols, daqui a pouco eu volto nessa questão. O primeiro gol, eu até achei em um primeiro momento que a culpa fosse do William. Que a bola vai, entra nas costas dele ali e tudo mais, né? O Fernandinho cruza, uma finalização, eu acho que era até defensável, mas parece que ela dá uma quicadinha no morrinho artilheiro ali e engana o Cássio. Mas não deixa de ser, né, defensável. Mas eu fui ver o lance de novo, eu vi muita gente apontando o William, pá, aquela coisa, que também é o caminho mais fácil, né? Mas, e talvez assim, para mim seria muito tranquilo chegar aqui e apontar pro William também. Quem acompanha mais tempo sabe algumas grandes reticências que eu tenho com o William, né? Principalmente essa questão defensiva do William, que eu acho que é um grande problema pro atleta. Mas ali a culpa não é dele. Ali o Gabigol toma uma decisão totalmente errada de tentar dominar a bola que talvez fosse melhor deixar passar. Fazer o corta-luz, sabe? Fazer o mesmo gesto que ele fez de ir para a bola e tal, tudo muito próximo do que ele fez. Só que em vez de tentar dominar, fazer o corta-luz, deixar passar para o William. O William estava muito melhor posicionado, numa situação muito melhor, sem tanta pressão de marcação, né? Poderia dominar, poderia até tocar de primeira, já aproveitando que o Gabigol poderia fazer o mesmo movimento que ele fez para tentar dominar a bola. Ele continuaria, então teria a opção do passe de primeira para o Gabigol. E não foi o que aconteceu. Ele tenta dominar a bola, toma a decisão errada de tentar fazer esse domínio. E aí o Ceará arranca, curiosamente, com o Fernandinho. E, curiosamente, o Fernandinho foi o cara que no primeiro turno do campeonato fez o gol, só que naquela ocasião, se eu não me engano, era o Fagner no sistema defensivo. Numa bola que foi após um escanteio cobrado pelo Cruzeiro, o Fagner não consegue fazer recomposição, o Lucas Silva também não. Foi o mesmo caso desse gol agora, o Lucas Silva também não conseguiu fazer recomposição. O Fernandinho cruza, a bola para no jogador do Ceará, que da entrada da área finaliza e faz o gol, né? Fernandinho é um cara rápido, gente. Não dá para achar que o William, que o Lucas Silva vai alcançar esse tipo de jogador, porque não vão. Não tem condição desses caras chegarem nesse tipo de jogador. O William não é tão rápido assim. O Lucas Silva nunca foi um grande exemplo de velocidade, né? Então, assim, um erro lá na frente custou caro lá atrás. Porque é aquela, você toma uma decisão errada, com o seu lateral tão espetado do jeito que estava, pô, vai acontecer o que aconteceu. Não tem jeito, né? E aí o Cruzeiro faz o gol de empate, né? Fazem o gol de empate pro Cruzeiro, que sai do cruzamento do Kaique, mas um boleiro dentro da área. A bola bate no William Machado e entra dentro do gol. Eu entendo a frustração do torcedor, tamo junto. Eu entendo a quebra de expectativa, tamo junto. Por mais que eu não vendi o discurso de disputa de título, não é falta de ambição, é só você encarar a realidade do jeito que ela se apresenta. Beleza? Tem hora que as coisas podem ser de fato falta de ambição. Pode ser um comodismo. Mas tem hora, gente, que não tem como vender limão falando que é jabuticaba. Não tem como vender algo que é, de certa forma, azedo falando que ele é doce. Você não tem como mentir. Porque a realidade se apresenta de outra forma, né? E eu vi muita gente levantando a questão das decisões, né? Dos momentos de decisão. E como muita gente já fez esse serviço, e eu estou gravando isso aqui com um tempo considerável depois, né, de que já ocorreu o jogo e tudo mais, eu não vou ficar preso nisso não. Nessa coisa da não decisão, teve gente querendo chamar o time pipoqueiro, e eu entendo porque que tem gente falando isso. Existe o trauma do ano passado do Racing e de outros momentos decisivos da temporada. Eu vou me agarrar aos melhores momentos assim,
Porque eu acho que a análise em cima desses piores momentos, ela já foi feita. Desses momentos de decisão onde a chave não virou. E eu concordo com talvez a expressão time pipoqueiro, eu acho um pouco a mais. Mas eu entendo ela tá lá, mas eu acho um pouco a mais. Mas eu concordo com a coisa de, pô, na hora da decisão tá faltando. Na hora da decisão não tá conseguindo virar a chave. Na hora de decidir não tá conseguindo decidir. Depois que decidiu nas quartas de final, não tá conseguindo decidir mais. É que é aquela coisa também. Ali tinha um elemento do clássico e tudo mais. Um cara que fala demais do outro lado, que conversa pelas orelhas, que é o zagueiro deles e tudo mais. Então ali talvez tinha uma vontade a mais de mostrar, além da coisa da própria emoção do Jardim na coletiva e tudo mais, queria dar essa classificação e tudo mais como um presente do torcedor. Então ali tinha outros componentes envolvendo. Mas depois daquilo ali, de fato, teve alguns momentos em que o Cruzeiro teve a chance de decidir e não virou a chave. Um dos que mais me irrita nessa temporada, um dos que mais me deixa puto desses momentos, é o jogo contra o Sport, que é o empate dentro de casa. Aquilo é inadmissível. Aquilo é inadmissível. O erro cometido ali pelo Cássio, pela defesa, a falta de capricho para finalizar, aquilo ali eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Eu tenho um problema muito grande para aceitar aquele jogo contra o Sport. Porque assim, já era um time rebaixado, um time que não estava almejando nada no campeonato, um time que não queria nada no campeonato. Veio que o Cruzeiro conseguiu complicar o jogo. Mas assim, eu prefiro ficar ali, por exemplo, com aquele mês de maio, mesmo que ali marque a eliminação da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro não teve um mês de maio ruim. Eu gosto de lembrar o jogo, que é um jogo antes eu tinha criticado muito o jogador, que foi o Cássio. Acho que eu até cheguei aqui e falei, pô, aposenta, cara, na boa, sabe? Tá atrapalhando. Eu acho que eu até falei isso, tá aí. O episódio pós-jogo contra o Palestino tá aí. E o Cássio vinha de erro contra o Bragantino, erro contra o Palestino, e faz uma partida excepcional contra o Vasco. O resultado é muito na conta dele, o Christian faz o gol e tal, mas o resultado é muito na conta dele. Ali, a partir dali começa uma boa sequência, sabe? Um bom mês de maio, mesmo com a eliminação no Sul-Americano, um bom mês de maio. Claro, eu fico chateado com a eliminação e tudo mais, mas eu buscar entender. O Cruzeiro faz bons jogos contra o Vila Nova na Copa do Brasil. Um dos marcos dessa temporada do Cruzeiro foi o jogo contra o Flamengo. É de se lembrar que o Cruzeiro não perdeu para o Flamengo nem para Palmeiras nesse campeonato, né? Você tem ali o bom jogo contra o Palmeiras quase um mês depois do jogo contra o Flamengo. Você tem outros bons jogos, jogo contra o Fluminense no Rio. O Cruzeiro não ganhava no Rio há muito tempo. O Fluminense embaladão, que era o primeiro jogo aí do Fluminense após a Copa do Mundo de Clubes. Despedida do John Arias, o Cruzeiro fez um bom jogo, um jogo consistente, né? Partidas boas nas quartas de final contra o Atlético. Mesmo não ganhando desses dois times que eu vou citar agora no retorno, o Cruzeiro teve bons jogos. E assim, questões de arbitragem atrapalharam muito o Cruzeiro nesses jogos. O Cruzeiro poderia ter saído com a vitória. E até mesmo a falta de capricho para finalizar as jogadas, que foi o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras no Allianz, né? O Cruzeiro teve muita possibilidade de ganhar esses jogos e infelizmente não conseguiu, né? Porque uma parte que foi atrapalhada e outra parte porque se atrapalhou, né? Aí a porcentagem de cada uma vai variar. Então eu acho assim, tem capacidade, já mostrou que tem capacidade. E é aquilo que eu falo. No próprio jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, que confirma a volta, confirma matematicamente a volta para a fase de grupos. Tem capacidade, tem possibilidade, tem de onde tirar. Precisa ver se estão na disposição para tirar. Porque aquela Copa, o último jogo de Copa que a gente viu do Cruzeiro foi contra o Atlético. Na volta da data FIFA de setembro, o Cruzeiro fez 2-0. E eu bati muito nisso aqui naquele 3-0 contra o Corinthians. Copa, o jogo de Copa ele é muito diferente de um jogo do Campeonato Brasileiro.
Vamos ver qual que vai ser o anímico também nessas partidas finais aí do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tinha que fazer o melhor possível, mandar a campo contra o Botafogo o melhor possível. Botafogo, Cruzeiro enfrenta o Botafogo amanhã, se eu não me engano, 7h30, 8h30, não me recordo agora o horário. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo amanhã e assim, fazer o melhor possível nessa despedida da torcida aí no Campeonato Brasileiro. Ainda tem um jogo contra o Corinthians no dia 10. E assim, fazer o melhor contra o Santos. Claro que aí contra o Santos talvez vai ter condição de não ser o time considerado titular, né? E contra o Botafogo, assim como foi o Caio Jorge e tal, poupar quem não tiver legal, gente. Sabe? Quem tiver para estourar e tal, tem que poupar. Não tem essa não. Se tiver que poupar o Caio Jorge de novo, poupa. Não tem essa. A questão é, o jogo de Copa e o jogo do Campeonato Brasileiro, ele é diferente. Mas passa essa questão do anímico, até chegar lá, nós vamos passar por Botafogo, por Santos. É aquela, dá uma controlada nas emoções. Eu entendo a expectativa frustrada, eu entendo a tristeza, eu entendo a chateação, eu entendo a raiva, entendo tudo que vocês tiver aí pra falar e tal. E em dada medida eu vou concordar. Que até porque eu discordar de torcedor é algo muito difícil, mas assim, é só um pouquinho, é ter só um pouquinho de paciência, beleza? É entender que às vezes, tal qual, isso não poderia ocorrer, mas tal qual nós torcedores, os jogadores, comissão já não estão com a cabeça tanto assim no Campeonato Brasileiro. Tá com a cabeça lá no dia 10 e no dia 14, que são as decisões da Copa do Brasil. Acho que isso não poderia ocorrer, mas acaba ocorrendo porque isso faz parte dos mecanismos do ser humano, beleza? Então, assim, é um resultado ruim, né? Não gostaríamos. Como torcedor, nós sempre queremos que o nosso time ganhe, se possível ganhe todas, mas isso a gente sabe que não vai acontecer, né? Não é videogame, beleza? Então, assim, e às vezes nem no videogame ganhamos todas. Pensar que pensar na campanha do time no Brasileiro, o que o time conseguiu fazer e qual que era a expectativa para o ano, que eu acho que também é um bom ponto de análise aí e é para dar uma acalmada, beleza? Qual que era a expectativa, por mais que você falava em discurso de Libertadores e tudo mais, de voltar para Libertadores, mas qual que era a expectativa que se criou quando você olhava lá e viu o Cruzeiro não jogar PN no Campeonato Mineiro, ser eliminado pelo América e ficar um mês sem jogos? Qual que era a grande expectativa ali depois do dia, se eu não me engano, 22 de fevereiro? Então fica aí o questionamento. Eu acho uma boa de se pensar nessa situação. Valeu? Bom, pessoal, no mais eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Peço que, caso não tenha deixado seu like, considere deixá-lo. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Cruzeiro volta a campo nessa quinta-feira contra o Botafogo, encerrando sua participação como mandante no Campeonato Brasileiro. Terá ainda um jogo por fazer, mas esse jogo é como visitante contra o Santos no dia 7, no domingão, aí nessa penúltima e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!